Olá, muito bom dia. Terça-feira, 20 de junho, o Giro Fortaleza edição manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, professores da rede municipal recebem 9.000 kits de microfones para dar a aula. É um reconhecimento ao grande trabalho que tem feito todos os trabalhadores em educação, professores, professoras, diretores, todos e todas que trabalham na educação, que fazem de Fortaleza a capital que tem a melhor avaliação na qualidade do ensino. Ampliados serviços de melhorias habitacionais no Moura Brasil. Além dos banheiros, outros cômodos da casa também vão ser reformados. Hoje em dia a gente vê que, fora o banheiro, outra coisa que é de extrema necessidade é a questão das cobertas. No nosso bate-papo com o Procon vai ser sobre o reajuste dos planos de saúde. E dentro da programação do Junho Branco, profissionais do CAPS recebem cuidados como forma de gratidão. É importantíssimo, para o trabalhador da saúde ter um momento de autocuidado, que a gente sabe que normalmente não se tem. A gente que cuida muito pouco de si, muitas vezes. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando dos 9.000 kits de microfones que foram entregues aos professores da rede municipal. Os equipamentos auxiliam o trabalho dos docentes e evitam que eles precisem forçar a voz. Ensinar é uma atividade que demanda muito o uso da fala. Professor está entre os ofícios que mais precisam da voz. Imagina então ensinar para crianças do ensino fundamental. O José sabe bem o quanto isso requer esforço. A voz é a nossa principal ferramenta de trabalho. Sem ela, a gente não consegue fazer o trabalho do professor, que é dar aula, levar o aprendizado. Cuidar da voz é essencial, não só para a sala de aula, mas para a nossa vida como um todo. E com o uso dos equipamentos que nós recebemos enquanto professores, trouxe só benefícios para a nossa vida profissional. Com isso, uma série de outros ganhos. Pensando na necessidade dos professores da rede municipal e em auxiliar o trabalho docente, a Prefeitura de Fortaleza está distribuindo 9.000 kits com microfones para uso em sala de aula. Segundo a professora Odenilda, o equipamento faz toda a diferença. Vai ser de grande importância, principalmente para a saúde vocal do professor, né? Então ele não precisa de um esforço tão grande, né? Porque demanda muito, né? O uso da voz, e o microfone foi 100%. Assim, a recepção pelos professores foi maravilhosa, todo mundo gostando demais, porque auxiliou e vai auxiliar durante muito tempo. A distribuição dos kits ocorre desde o mês de abril. O investimento da Prefeitura com a aquisição dos microfones foi de quase 11 milhões de reais. A iniciativa faz parte da política de valorização do magistério de Fortaleza. É um reconhecimento ao grande trabalho que tem feito todos os trabalhadores em educação, professores, professoras, diretores, todos e todas que trabalham na educação, que fazem de Fortaleza a capital que tem a melhor avaliação na qualidade do ensino. Não é à toa que a gente saiu há 10 anos atrás da penúltima do estado do Ceará para ser a primeira do Brasil. E aqui essa distribuição de kit vai junto com a distribuição de Chromebooks, com a valorização em mestrado, doutorado, com uma política de valorização da pessoa. Aqui visa a proteção das cordas vocais, saúde vocal, que é muito importante para quem tem o dia todo, o dia inteiro. Eu que falo muito, às vezes fico com dificuldade, imagina um professor que passa de manhã cedo até à noite usando as cordas vocais, e essa é uma política de prevenção, valorização que a categoria tem, reconhecimento por parte da Prefeitura e de todo, tenho certeza de que toda a comunidade escolar. Os aparelhos têm capacidade de reproduzir o som em salas e auditórios de até 500 metros quadrados.
Eles contam com visor digital e bateria recarregável. Além do amplificador, o kit tem 2 microfones, um com fio e outro headset sem fio. O diferencial desse equipamento é justamente no impacto do trabalho vocal diário do professor. Ele reduz significativamente a necessidade do esforço vocal e, com isso, prolonga e protege esse professor do ponto de vista da sua saúde vocal. Hoje, Fortaleza já está com praticamente 99% dos equipamentos entregues. Nosso assunto agora é habitação. Foram ampliados os serviços de melhorias habitacionais no bairro Moura Brasil. Além dos banheiros, outros cômodos da casa também vão ser reformados com a ajuda do poder público. Em alguns locais também será realizado reparos nas ruas, como é o caso da Avenida Verde e Mar, que vai receber obras de drenagem. Dona Laurice ganhou um novo banheiro pelo programa de melhorias da Habitafor. Agora, chegou a vez de ter outras necessidades atendidas. Recentemente, uma parte do telhado da casa da aposentada desabou. Ela fez um reparo emergencial que não vai suportar muito tempo. Tinha só a parede com o aparelho, sabe? Não tinha chuveiro, sabe? E nem tinha banheiro. Era lá, era mesmo de piso assim, embaixo do banheiro. Mas era pequenininho, só uma parede com a portinha, a cortina de plástico, né? Era do outro lado, daquele lado de lá. Aí aumentaram o banheiro, reformaram ele todinho, derrubaram o banheiro todinho, fizeram todinho. A gente precisou fazer em cima por causa que era alto para fazer a caixa d'água, sabe? Eu estou precisando para tirar o telhado e colocar os caibos que estão quebrados. Estão amarrados, estão quebrados. E semana passada teve um acidente aí que quebrou, furou até a pia. A residência fica na comunidade Moura Brasil e é uma das contempladas pela ampliação de melhorias habitacionais realizadas pela Prefeitura de Fortaleza através da Habitafor. Engenheiros visitaram o imóvel de 4 cômodos que vai passar por reforma em breve. A gente, quando começou o projeto, a prioridade era realmente só o banheiro. Por quê? Porque a gente via a necessidade que essas comunidades tinham. Muitas casas não têm banheiro de jeito nenhum, ou tem, mas de forma irregular, que tem o vaso sanitário, mas não tem a descarga, não tem o lavatório, por exemplo. Então, a pia que eles escovam o dente é a mesma que lava a louça. Então, viu-se essa necessidade do banheiro e aqui no Moura Brasil, viu também uma necessidade de ampliar essas melhorias. A gente viu junto à Caixa, né, a necessidade de ampliar essas melhorias. Como? A gente vai por ordem de prioridade. Hoje em dia a gente vê que, fora o banheiro, outra coisa que é de extrema necessidade é a questão das cobertas. Por quê? Porque muitos têm cupim, elas são com um madeiramento que não é tão bom, então tem cupim. A maioria delas tem vazamento por conta de telha afastada, até por causa dos gatinhos, que aqui eles têm muito gato. Então, assim, acaba que tem muito problema de coberta que ocasiona o risco de desabamento. O primeiro passo será um relatório feito pelos engenheiros nas 139 casas que já receberam o kit sanitário. Na vistoria, eles avaliam prioridades, como risco de desabamento, acessibilidade e conforto ambiental, que se trata de iluminação e ventilação. Essas 139 residências já receberam as melhorias habitacionais, que foi a questão dos banheiros, saúde, questão de uma melhor condição para as famílias que moram nessas residências. E agora nós estamos com a equipe da Habitafor, nesse momento, fazendo um levantamento onde essas 139 residências irão receber novas melhorias. Por exemplo, o teto está com problema, está caindo, nós vamos trocar caibro, ripa, telhas, fazer uma melhoria. Precisa-se abrir janela para dar mais claridade, mais conforto à família. A gente também vai fazer essa intervenção. Portanto, são 139 melhorias que nós estamos fazendo e no investimento de mais de R$2 milhões. Essa nova etapa de intervenções faz parte de uma reprogramação executada junto à Caixa Econômica Federal e pretende garantir mais segurança, dignidade e adaptação nos cômodos para o conforto das famílias.
Os serviços serão executados de acordo com a urgência das necessidades estruturais de cada residência. Como na casa da dona Laurinda a gente já fez o banheiro, nosso próximo passo é a coberta. A prioridade é a coberta. A gente tem outras propostas para mandar para a Caixa, porém a gente tem que ver se o teto de gasto vai, assim, se vai caber no teto de gasto. A prioridade é a coberta e aí a gente pode até ver, por exemplo, ampliação de cômodo. Além de ajeitar o telhado dela, a gente tem uma proposta também de colocar a telha translúcida, né, e transparente para melhorar a iluminação na casa dela, dar um pouco de conforto ambiental. O mutirão de serviços das vias da capital segue a todo vapor. No bairro Granja Lisboa, foram realizadas ações coordenadas e integradas de zeladoria, manutenção de equipamentos e intervenções na malha viária, como a Operação Tapa Buraco. O mutirão é coordenado pela CGE e conta com a participação de outros órgãos. É um pacote, é um combo de serviços que compõe essa iniciativa da Prefeitura, que é coordenada pela CGE, chamada mutirão. Já é o 21º e o Grande Bom Jardim, o território 39, é privilegiado em poder receber pela terceira vez esse mutirão, que faz uma gama de serviços que melhora muito a estrutura urbana do nosso território. Então a Manuel Galdino hoje é a beneficiada, uma rua de aproximadamente quase 1 quilômetro de extensão, e são vários serviços de uma importância fundamental, tendo em vista aqui também ser linha de ônibus. Estamos fazendo a pavimentação dessa via importante que tem escolas, creches e também que circulam ônibus por aqui, mas também várias outras ações, como reforço da iluminação pública, educação ambiental, podas de árvore, limpeza também aqui nas vias. Hoje o nosso bate-papo com o Procon, olha, é um assunto que mexe com todos nós, é sobre o reajuste dos planos de saúde. Para falar mais sobre o assunto, estamos recebendo aqui a Eneilândia Rabelo, que é a diretora do Procon Fortaleza. Bom dia, Eneilândia, muito bem-vinda novamente aqui. Obrigada, Tereza, bom dia a todos os consumidores. Então, esse reajuste já está ocorrendo, ele está previsto, como é que é a situação agora? Sim, o reajuste dos planos de saúde individuais, eles são regulamentados, o percentual de aumento aí pela ANS, né, pela Agência Nacional de Saúde. E aí foi determinado o aumento de 9,63%. Então, por exemplo, se uma mensalidade fosse R$100, a cobrança agora seria de R$ 109,63. Na verdade, isso é o teto, né? Até 9,63. Dependendo do plano de saúde, ele pode também cobrar um pouco a menos do que esse valor. Isso aí é o teto. Então, já pode sim ser cobrado, né, a partir de maio desse ano até abril do próximo ano de 2024, já pode sim ser cobrado esse reajuste. E aí, lembrando que se as pessoas não forem cobradas nesse mês de maio, junho, julho, isso pode ser, inclusive, Tereza, cobrado de forma retroativa. E esse reajuste, ele é legal? Porque a gente sabe que durante o período de pandemia, meio que os planos de saúde seguraram, porque, enfim, era um momento delicado, de crise, etc. Agora, esse reajuste realmente é legal? Ele pode ser aplicado? É legal, sim. Inclusive, é determinado pela ANS, como eu já falei. E, claro, são diversos fatores que eles avaliam para poder determinar esse percentual, esse teto, como inclusive os gastos, né, que os usuários utilizaram, o plano de serviço, dependendo do tipo de serviço que foi utilizado, a quantidade, além da própria inflação. Então, essa cobrança, esse aumento é sim legal, é determinado, é regulamentado pela ANS, diferente dos planos coletivos, né, que existe uma diferenciação. Esse percentual que a gente está se referindo, de 9,63% de aumento, é com relação aos planos individuais, né? Os planos coletivos, ele é diferente. Ele não é regulamentado, né, digamos assim, não é determinado pela ANS. E aí o que acontece? Existe uma conversa entre as empresas e as próprias operadoras do plano de saúde. Então, esse percentual dos planos coletivos, né, empresariais, digamos assim, ele é determinado nessa conversa, né? O reajuste também acontece de forma anual, mas o percentual vai depender aí da conversa das empresas com a própria operadora dos planos de saúde. Esse percentual de 9,63 se refere aos planos individuais
como a gente já citou aqui. Agora, o que o consumidor precisa ficar atento, né, Enelândia, é que muitas vezes as pessoas não fazem de fato ali a conta do que é 9,63% impactando no seu plano de saúde. E às vezes pode acontecer de vir um valor a mais mesmo de verdade, o consumidor nem fica atento de que aquilo está sendo uma cobrança, digamos, ilegal ou a mais, enfim. Você ir pegar e fazer as continhas e ver se aquilo realmente corresponde a 9,63%, né? Exatamente, Tereza. É importante que o consumidor, de fato, faça esses cálculos. Inclusive, no reajuste do ano passado, a gente pegou um consumidor que o plano dele veio praticamente mais do que o dobro do valor do que ele já pagava. Então, é importante o consumidor, inicialmente, ele tem o direito da informação clara e precisa. Então, essa discriminação do que ele está sendo cobrado tem que vir detalhado na sua fatura, né, do seu plano de saúde. É importante que o consumidor faça ali os cálculos para verificar se realmente está sendo cobrado esses 9,63%. Lembrando que, inclusive, vamos supor que o plano não cobrou de maio esse aumento, nem de junho. Ele pode agora, em julho, por exemplo, cobrar o retroativo de maio e no mês seguinte cobrar esse retroativo de junho. Então, é importante que o consumidor ele verifique, sim, faça esses cálculos para poder entender o que é que está sendo ali cobrado. E, claro, surgiu dúvidas, né? A gente sempre orienta, Tereza, que inicialmente o consumidor ele busque a sua própria operadora do plano de saúde. Verificou ali que realmente teve uma divergência, que não é aquilo que a lei está determinando, ele pode sim buscar os órgãos de defesa do consumidor atrás dos seus direitos. Mas é importante que inicialmente o consumidor ele busque o plano de saúde para saber maiores detalhes da cobrança que está sendo realizada. Claro que esses detalhes ele tem que também vir discriminados na fatura do plano de saúde. Esses 9,63%, se for retroativo, ou seja, desde maio, né, que está autorizado, seria maio, junho, e a gente já está pensando em julho, porque julho está aí batendo na porta, né? Então ele pega esse 9 vezes 3? É isso? Não, geralmente o que é que acontece? O plano de saúde ele vai cobrar esse aumento na data do aniversário do contrato. Vamos supor que o meu contrato foi de maio, né? Uhum. E aí, então ele já pode me cobrar maio, junho e julho. Mas vamos supor que ele não me cobrou nem maio, nem junho, que é o mês que nós estamos agora. Quando for em julho, ele vai cobrar o aumento de julho já e o retroativo de maio. E quando for no mês seguinte, ele vai cobrar o aumento que já veio, né, do mês que ele corresponde, com o retroativo de junho. Geralmente, eles não cobram 2 meses retroativos numa fatura só. Em um mês, ele cobra retroativo de um mês e no mês seguinte, o retroativo do outro. E aí, outro ponto que você falou em relação ao consumidor ter essa informação para saber daquilo que ele está sendo cobrado. Essa informação já deveria ter sido enviada, digamos assim, ou sei lá, por mensagem de texto, WhatsApp, enfim, a forma de comunicação aí que o plano de saúde tem, o consumidor já tem que ficar ciente sobre essa cobrança? Tem que sim ser informado, né? Como eu falei, o consumidor ele tem direito sempre à informação clara e precisa e ostensiva. Então, esses detalhes da fatura, né, do que é que ele está pagando ali do seu plano de saúde, tem que vir esse detalhamento. Geralmente, nos casos do plano de saúde, vem na fatura, né, esse detalhamento. Então, tem que sim ser informado ao consumidor, justamente, principalmente se for esse retroativo que a gente citou agora, também tem que vir citado o que é que ele está sendo cobrado. Então, essas informações, no caso de planos de saúde, Tereza, geralmente vem na fatura. Então, é importante, como a gente já frisou aqui, citou, que o consumidor, ele verifica o que é que ele está sendo cobrado e, claro, teve dúvidas, né, não está concordando ali, entrar em contato com a operadora e, claro, mesmo assim não resolveu, buscar os seus direitos. Enelândia, ainda sobre plano de saúde, tem não necessariamente sobre reajuste, o que eu vou comentar agora, né? É em relação ao cartãozinho. Né? Muita gente vem comentando ultimamente que não está mais recebendo cartão, que as operadoras estão optando por ser tudo via virtual. Né? Você faz o cartão virtual, baixa lá no seu celular e, enfim, para consultas e tudo mais. Mas isso é uma opção, né, para o consumidor ou ele é obrigado a aceitar isso? Te pergunto por quê. Vamos colocar situações, por exemplo, idosos,
pessoas que têm uma certa mobilidade, dificuldade de utilizar aparelho celular. E aí, enfim, vamos colocar uma outra hipótese bem mais que pode acontecer. Se a pessoa estiver inconsciente, ela não tiver como acessar um celular ali no momento de um atendimento. E aí? É legal isso? As operadoras realmente têm que impor isso ao consumidor, de que agora só é virtual e você não tem mais direito ao cartãozinho físico? Tereza, hoje existem as duas alternativas, né? Claro que as empresas, as operadoras, elas estão dando ao consumidor mais a alternativa do virtual. Mas, claro, se o consumidor ele quiser também ter o cartão dele físico, ele tem sim o direito de ter esse cartão. Geralmente as operadoras elas cobram até uma tarifa, né, uma taxazinha desse cartão, mas os planos eles devem sim optar ainda oferecer essa alternativa. Até porque, como você falou, tem idoso que às vezes não sabe baixar o aplicativo, tem equipamentos celulares que não comportam essa alternativa do virtual. Então, assim, vamos supor que o consumidor nem tem o celular, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil, mas pode acontecer. Então, tem que sim dar as duas alternativas para o consumidor optar, né? Eles dão preferência hoje ao virtual, mas, claro, se o consumidor ele quiser registrar também, aliás, possuir o cartão físico, ele tem sim esse direito. E você mencionou aí, então eles podem cobrar uma taxa por esse cartão? Eles geralmente cobram um valor ali pela produção, né, pela fabricação daquela tarifa, né, principalmente se for segunda via, né? Então, assim, inclusive hoje no Procon a gente recebe poucas demandas, Tereza, dos nossos consumidores com relação aos planos de saúde, né? Até com relação à carência, né, que principalmente é dos consumidores que ainda nos procuram, é a principal fator de reclamação com relação aos planos de saúde, questão de carência e questão de contrato. Então, assim, é importante que o consumidor que tem algum problema também relacionado a essa questão do cartão, ele possa trazer essa demanda para a gente analisar a situação e, claro, resolver o problema do consumidor. A minha pergunta se dá dentro do direito do consumidor, né? Porque é uma relação de consumo, né? Você contrata um plano de saúde, você paga por aquilo, então é uma relação de consumo. A informação que eu tenho é que existem operadoras que não estão mais fornecendo e isso é uma medida definitiva, que a pessoa vai ter que ter um cartão virtual. E daí que veio o meu questionamento, né, em relação a isso. O que o consumidor não pode ser evitado assim, de ser atendido por falta desse cartão. Se a operadora não está oferecendo e o consumidor não tem e está necessitando do atendimento, geralmente o que, muitas clínicas fazem, né? Ligam para a operadora, informam os dados pessoais do consumidor e acaba ali atendendo. Então o consumidor ele tem direito sim ao acesso ao serviço. Então se isso aí impor, ser uma regra, né? E não abrir mão para o consumidor ser atendido, está prejudicando a qualidade aí do serviço. E isso não pode acontecer. Então, claro, se o consumidor tiver algum problema, é aquela mesma situação, entrar em contato imediato com a operadora e, então, resolver buscar o órgão de defesa e proteção do consumidor. Então, e que você mencionou a questão da carência, porque muitas vezes ela já é estipulada quando você contrata, né? Isso já meio que já fica claro, olha, você tem carência para isso, isso e isso, e enfim, meio que o consumidor já sabe que existe aquela carência. Então, tem que ser respeitada, não é isso? Mesmo quando você migra de um plano para outro, ainda assim tem regras que os planos colocam, né, desse tipo de serviço, dessa oferta. Exatamente. Inclusive na migração, que o consumidor ele também pode fazer a portabilidade do plano de saúde. Muitas pessoas nem sabem, né, dessa alternativa. Mas vamos supor que com esse aumento agora, o reajuste, o meu plano ficou muito caro, não vou conseguir pagar. Eu posso fazer a portabilidade para outro plano de saúde, para outra operadora que eu considere, né, que seja mais acessível ao pagamento, a minha condição financeira? Pode. E minha carência? Na portabilidade, a outra operadora também deverá cobrir toda essa carência do que já foi realizado nesse primeiro plano de saúde. Então, essa questão de carência, inclusive, é um dos itens, né, que são um dos fatores que mais levam os consumidores a reclamar no órgão, apesar de ainda ser pouca quantidade de consumidores que buscam o PROCON com relação a planos de saúde, mas ele pode sim levar essa carência do primeiro plano de saúde para o segundo.
Claro, aí tem o detalhamento, né? A gente sabe que dependendo do tipo de procedimento, do tipo de atendimento, tem uma carência, um período diferente, né? Para consulta são determinados dias ou meses, a mesma coisa para a cirurgia. Então tem que ter exames, né? Exames também, pronto. E claro, tem a questão da emergência e da urgência que é diferenciada. Mas aquela carência, é importante que o consumidor leia o contrato, né? O que é que está ali descrito no contrato, ele tem esse direito à informação clara e precisa e ostensiva, e todo esse detalhamento tem que vir ali no contrato do consumidor, e é importante ele ficar atento a essa leitura, principalmente para quem está iniciando, né, buscando inicialmente contratar aí um novo plano de saúde. Vou lhe fazer outra pergunta, acho que você deve ter acompanhado aí nas redes sociais, enfim, nas notícias, né, da nossa cidade. Na semana passada, um hospital aqui de Fortaleza, infantil, ele foi notificado pelo outro órgão de defesa do consumidor, o DECOM, por conta da superlotação, enfim. Essa é uma outra demanda de plano de saúde, né? Porque meio que a gente pensa assim, não adianta nada você ter plano de saúde, você chega no hospital, ele está superlotado, não tem nem cadeira para você sentar. Você passa horas e horas e horas e horas esperando um atendimento. E eu acho que assim como as relações bancárias, que também é uma relação de consumo, né? Afinal de contas, a gente não está no banco pedindo favor, a gente está, né, procurando um serviço que muitas vezes é taxado, é cobrado. Também acontece isso, né, de você ficar horas esperando um atendimento. Só estou exemplificando, assim como nos bancos, os hospitais, infelizmente, estão também nessa mesma condição, né, de muitas vezes o consumidor esperar horas, e às vezes tem gente que desiste, volta para casa, então você paga um plano e acaba não tendo atendimento no momento que você mais precisa. O consumidor, Tereza, ele tem direito à qualidade do serviço, né? E a gente sabe que essa demora muitas vezes se deve com relação à questão de falta de profissionais. Sim. Ou a contratação de poucos profissionais. Então, assim, o ideal, claro, é não esperar muito nesse tipo de atendimento. Mas, claro, se acontecer, a gente geralmente notifica as empresas para poder darem as justificativas, né? A gente sabe que é um direito do consumidor ele ter, sim, o acesso ao serviço, a garantia da qualidade desse serviço. E, claro, quando tem essa demora, a gente sabe que essa qualidade acaba aí sendo prejudicada. Então, é importante que, dependendo da situação, né, o consumidor, por isso que é importante o consumidor trazer os fatos, a questão para ser debatida no órgão, a gente notificar a empresa, né, dependendo aí da situação, e aí esperar da empresa também esses esclarecimentos. E claro, se for constatado uma irregularidade, a empresa ela pode sempre ser penalizada com relação a essas questões. E aí é importante, mais uma vez, o consumidor ter a ciência dos seus direitos para poder trazer essas denúncias ao órgão, para o órgão tomar as providências cabíveis. Porque a sensação que a gente fica, enquanto consumidores, né, de um plano de saúde, é que eles arrecadam, a gente passa por reajuste, a gente paga o reajuste, mas na hora que você busca o atendimento, esse dinheiro não não volta para a melhoria da qualidade. Ou seja, para a contratação de mais profissionais, de uma estrutura melhor para te atender. Então fica aquela coisa assim, sim, arrecada tanto e pouco se faz pelo consumidor, né? Exatamente. Por isso que é importante o consumidor saber que ele tem sim o direito da qualidade desse serviço prestado. As operadoras de saúde, né? Os serviços de saúde, de um modo geral, têm que garantir tanto a qualidade como a segurança também ao consumidor, né? A gente sabe que também algumas vezes por essa lotação acaba tendo falhas, né, em alguns momentos, e aí é importante o consumidor saber que ele também tem a garantia da qualidade e da segurança do procedimento, do que está sendo ali feito, sendo realizado. E claro, né, mais uma vez eu reforço, o consumidor que se sentir lesado, buscar os seus direitos nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então vamos relembrar todos esses canais, né? Existe o 151, que é o que você faz a ligação, mas ele é só de segunda a sexta-feira, né? Tem um horário mais limitado, mas existem vários outros canais que o consumidor consegue fazer a sua reclamação. E só reforçando, tá, gente? Muitas pessoas acham que não precisa reclamar, que não tem que reclamar, ou que não é direito de reclamar. Mas sim, o plano de saúde é uma relação de consumo. A gente está falando de reajuste, mas a gente falou também aí do cartão virtual, que você também pode solicitar o cartão físico. A gente está falando de atendimento, se você chegar, passar horas ali para ser atendido, não tem a qualidade no serviço, você também pode questionar isso. E muitas outras coisas, né, envolvendo o plano de saúde, né, Enelândia? Vamos reforçar aí quais são
todas as formas de entrar em contato com os órgãos de defesa, o PROCON. Sim, é importante até, Tereza, reforçar os consumidores que guardem o contrato, né, desse tipo de serviço, guardem todas as provas na hora de fazer uma denúncia ou abrir uma reclamação no órgão. Os nossos canais, como você falou, temos a central de atendimento, que é o telefone 151, que funciona de 8 horas até às 17 horas de segunda a sexta-feira. O consumidor também pode agendar para ser atendido de forma presencial através do portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, no campo Defesa do Consumidor. E aí você pode agendar para o atendimento presencial nos diversos núcleos, na sede, na Rua Major Facundo, no centro, nos VaptVupt do Antônio Bezerra, Messejana, hoje também no Shopping Rio Mar Papicu, na Câmara Municipal de Fortaleza e também nas regionais 4, 5 e 6. E além disso, claro, o consumidor que quiser fazer até de forma virtual o seu atendimento, ele também pode fazer, e aí acessa o mesmo portal da Prefeitura, e lá tem um campo chamado reclamação virtual. Então ele pode também fazer esse atendimento de forma virtual. E lembrando o consumidor ficar atento, né, e com esse reajuste, pegar a sua calculadorazinha ali, fazer os cálculos, ver se corresponde mesmo a 9,63%, que é o que foi autorizado, e também a questão se ele vem uma cobrança retroativa, né, dos meses desde que foi autorizado em maio. É importante, Tereza, o consumidor, mais uma vez, reforçar que ele faça esses cálculos. Inclusive, ano passado, a gente pegou consumidores que realmente ultrapassaram o limite que foi determinado pela ANS no plano individual. Então, é importante que, claro, pode acontecer os erros, e aí por isso que é importante o consumidor verificar a sua fatura, verificar se a sua conta, se o seu aumento, se o seu reajuste veio da forma correta. E se, claro, for constatada que ultrapassou esse valor, ele tem que sim buscar a operadora e depois, posteriormente, se não resolver, o PROCON ou outro órgão de defesa do consumidor em busca de seus direitos. E, Enerlândia, só outro detalhe, se por acaso ele vir a pagar e depois ver que está errado, ele tem direito a receber aquilo de volta dobrado, não é isso? Exatamente. Se o consumidor teve uma cobrança indevida e ele acabou pagando para não suspender o serviço, mas posteriormente foi verificado que realmente houve essa cobrança indevida, o consumidor ele tem o direito sim de ser ressarcido aí com o dobro daquele valor que ele pagou a mais do que ele deveria pagar. Então isso também o Código de Defesa do Consumidor traz e é bem claro. Isso mesmo. Enerlândia, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda aqui, esclarecendo esse assunto tão importante, afinal de contas, né? Saúde é a nossa vida, né? A gente tem que estar sempre atento. E, infelizmente, nem todo mundo pode ter um plano de saúde, mas quem tem, precisa ficar atento. Muito obrigada pela sua vinda. Bom dia para você. Obrigada, Tereza, mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigada a todos os consumidores e bom dia. O PROCON Fortaleza está à disposição para quem se sentir lesado e quiser ir buscar os seus direitos. Muito obrigada. E, gente, estamos no Junho Branco, mês de conscientização e prevenção contra o uso de drogas. Dentro da programação especial, em alusão a essa causa, teve uma tarde aí de cuidados aos profissionais que acolhem os pacientes nos CAPs. A Raquel atua como psicóloga no CAPs do Rodolfo Teófilo e aproveitou os serviços oferecidos para realizar um momento de autocuidado. É importantíssimo, né, para o trabalhador da saúde ter um momento de autocuidado, que a gente sabe que normalmente não se tem. A gente que cuida muito pouco de si, muitas vezes. E depois que a gente termina os atendimentos, a gente tem um momento para relaxar, né, porque senão a gente sente no corpo, sente na mente, todo esse estresse que a gente passa no dia a dia é muito importante. Dessa vez, os papéis se inverteram. Foram os profissionais que geralmente se dedicam a acolher pessoas que receberam massagens e atividades de relaxamento. Elas fazem parte do projeto Cuidando do Cuidador. Esse projeto ele leva as práticas integrativas para os profissionais que passam o ano todo cuidando dos usuários e seus familiares da rede de saúde mental do município de Fortaleza. E aí ele leva várias práticas integrativas, né? São as massoterapeutas estão na sala, e aí é um momento em que o profissional vem, recebe a prática integrativa, depois toma um cafezinho, relaxa, e é um momento em que ele é cuidado, né? Ele passa o ano todo tanto cuidando das pessoas, então é um momento em que ele é cuidado e é importante para o profissional de saúde se sentir cuidado. O projeto é uma das ações alusivas ao Junho Branco.
O grande objetivo é chamar a atenção da população para os riscos do uso abusivo de substâncias psicoativas, mas também fazer o trabalho de promoção da saúde e valorização da vida. O projeto vai se estender durante todo o mês de junho. E a população em geral também vai ter acesso à programação. Além do cuidando do cuidador, vai ter o projeto Atlética Raps, que vai levar o Intercaps, que são os usuários, né, e seus familiares jogando no ginásio Paulo Sarazate. Vai ter também o surf, que vai ser na Praia da Leste, que vai ser dia 2, que vai ter gincana, vai ter a Associação Cearense de Mambol, vai ter o pessoal recebendo aula de surf. Enfim, são inúmeros projetos que vão ser realizados durante esse mês. E tem também o Redesenhando História, que é um projeto de arte e de cultura, né, que faz a reinserção através da arte e cultura, que vai estar levando no Museu da Fotografia, que vai ser dia 26 agora, vamos estar abrindo o primeiro curso para usuários na cidade de Fortaleza, que é uma pactuação entre Coordenadoria Especial de Polícia sobre Drogas e o Museu da Fotografia, que foi um termo de cooperação técnica. Vamos estar realizando 8 oficinas com os usuários, né? E dessa forma profissionalizando essas pessoas com relação à arte de fotografar. E assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá.